Boa noite, gente, tudo bem? Vamos iniciando nossa última master, infelizmente, da nossa saga, né, de 6 masters que a gente teve por aí. E rapidamente, né, para a gente iniciar o nosso papo, além de desejar uma ótima noite para vocês e uma ótima master, só lembrando, né, que a gente faz parte, né, da Cineforma. Então, eu sou produtora executiva na Mil Filmes, sou sócia fundadora da Cineforma, e a Cineforma nasceu com a ideia realmente da gente expandir o mercado do audiovisual pensando como negócio, né? Então, essa é a nossa busca. A gente traz cursos online e ao vivo para ampliar realmente essas barreiras territoriais que a gente tem nesse Brasilzão, para a gente conseguir aí uma melhor comunicação com todo mundo da indústria, buscando realmente ver o mercado como negócio, né? Um dos nossos cursos é o curso de produção executiva, que eu arrisco a dizer que é o mais completo que hoje em dia a gente tem no Brasil, porque a gente, quando montou, foi juntando forças aí de 20 profissionais que estão dentro do curso, buscando realmente o que faltava e quais são os maiores problemas, né, que a gente ainda vê numa produção executiva. E o Takeo, ele faz parte do curso de produção executiva voltado, né, ao licenciamento de obras na parte da música, do audiovisual, porque realmente é uma negociação que a gente sabe que é extremamente complexa, é extremamente necessária, e que existe muita gente errando nisso desde o planejamento, de contar num orçamento como faz, e até depois, realmente, no meio da produção, e pós, e a gente sabe que as consequências são bem grandes, né? Então, a gente trouxe o Takeo, que é referência hoje no Brasil, assim, para falar de negociação de música, de trilha no audiovisual. O Takeo faz parte da Artis, né? Ele é sócio da Artis, que é muito bom, incrível, né? Quem não conhece precisa conhecer a Artis, que eles têm muitos projetos bacanas, faz parte da Lemos Consultoria. E aí eu vou deixar, obviamente, ele se apresentar. Desejo uma ótima master e, enfim, aproveitem muito. A palavra é com o Takeo. Takeo, arrase como sempre, e muito obrigada por estar aqui nesse projeto incrível do Latam Content Meeting, a Grifa Filme e nós estamos fazendo aí. Muito obrigada. Muito boa noite, gente. Obrigado, Laura, pela apresentação rápida e obrigado de novo pelo convite. Estou super feliz de participar do projeto da Cineforma. Também estou ansioso para as aulas que vão rolar logo, logo. Estou bem ansioso, bem animado para o projeto. E, bom, gente, não vou enrolar muito não, já vou abrir a apresentação aqui e a gente já começa para a gente falar um pouco sobre sincronização, licenciamento musical e toda essa ponte entre música e audiovisual. Só para complementar a apresentação rápida que a Laura fez, ela falou: meu nome é Takeo, eu sou sócio hoje na Artis Cultural, que é o braço paralegal da Lemos Consultoria. A gente faz atendimento para essas áreas de licenciamento de direitos autorais, licenciamento musical, regulatório, além de também a gente fazer trabalhos, obviamente, junto com a Lemos em diversos projetos voltados para o audiovisual. Hoje eu estou à frente do departamento de sincronização e rights clearance, lidando com toda essa parte de licenciamento, como eu falei. Eu sempre gosto de fazer um pequeno disclaimer quando eu estou me apresentando, que eu não sou advogado, porque, né, obviamente, por eu estar dentro de uma assessoria, muita gente acaba tirando essa conclusão, mas eu sou, na verdade, formado em publicidade. Sempre fui muito apaixonado por audiovisual e por música, e por isso que hoje em dia estou à frente aí na Artis. Eu trabalho dentro da Artis, comecei, né, em 2016, já diretamente nessa parte de sincronização, trabalhando em projetos como o Baile do Baleiro, que era um programa do Zé Cabaleiro para o Canal Brasil, Começo da Vida, a produção da Maria Farinha, e o filme do José Aldo, Mais Forte que o Mundo, onde eu trabalhei na sincronização desses 3 projetos. Passei um tempo na SPCine, fazendo liberação de locações públicas para diversas produções da cidade, pelo departamento da São Paulo Film Commission, onde consegui muito contato com o audiovisual, e depois fui trabalhar em produções da Disney Plus e do Star Plus, como Posso Explicar, How to Be a Carioca, Minha Música Minha Terra, pela Movie Productions. E aí em 2022 retornei para Artis, Bom Filho a Casa Torna, aí para ficar à frente de vez do departamento de sincronização. Agora já completando 3 anos que eu estou nessa empreitada junto com a Raquel, minha sócia, que, enfim, é grande referência na parte jurídica dentro do mercado de entretenimento, de audiovisual. E desde 2022 a gente tem tocado diversos projetos muito interessantes
interessantes, voltadas nessa parte de licenciamento musical, como o próprio How to Be a Carioca, que eu também tive a oportunidade de dar continuidade ao trabalho, agora nessa parte de licenciamento. Som do Rio, que foi um projeto super bacana que a gente fez junto do pessoal da Maria Farinha, de novo, agora com a Maria Gadu, que está disponível no YouTube, o documentário do Mestre Moa, que é o Moa Raiz Afro-Mãe, e outros projetos como A História Delas, a super fantástica história do Balão pro Star Plus, e o mais recente agora, que foi um documentário do Toquinho, que se eu não me engano ainda tá por enquanto só em circuito de festival, ainda não teve nenhuma exibição em circuito comercial, mas que também foi um trabalho muito legal e que eu vou falar inclusive um pouco mais pra frente para vocês conhecerem um pouco do que foi o processo de trabalhar nessa produção. Esse é o meu histórico, esse sou eu. Enfim, não vou enrolar muito mais da apresentação, vamos para o tema, para a gente falar sobre música e audiovisual. Bom, sempre que a gente começa nessas apresentações falando sobre essa conexão entre os dois mundos, da música e da produção audiovisual, a gente sempre gosta de falar sobre o poder que a música tem de conectar as narrativas, porque a música, eu acho que dentre todos os produtos que a gente tem no mercado de entretenimento, eu acho que é a ferramenta mais poderosa que a gente tem de expressão artística, de conseguir mudar as nossas percepções e puxar certas emoções vindos muito das nossas experiências, né, do que a gente passa no nosso dia a dia, sempre acompanhado da música, e além, é claro, do imaginário coletivo que a gente tem, da cultura local que cada um tem, da sua cidade, do seu estado, do seu país, e que acaba criando essas visões únicas que a gente tem conectados junto da música. Parece um pouco abstrato falar né, sobre essa conexão emotiva que a gente tem, então eu vou me dar de exemplo aqui para vocês entenderem aonde eu estou querendo chegar. Esse daqui é um álbum da Billie Eilish, que foi o primeiro álbum dela. É um álbum que eu sou super apaixonado, desde o lançamento, mas ele ganhou uma camada nova emocional para mim quando eu fui fazer a minha primeira apresentação, meu primeiro workshop presencial, porque eu tava uma pilha de nervos, estava uma pilha de ansiedade, mal conseguia tomar meu café da manhã no dia da apresentação, e para eu tentar me acalmar e ficar um pouco mais tranquilo, eu fiz duas coisas. Primeiro, eu dei uma dormida antes da apresentação, e em segundo, quando eu tava no caminho indo para a apresentação, eu coloquei uma música específica que estava tocando em loop na minha própria cabeça, que estava aumentando a minha ansiedade. E aí eu comecei a escutar essa música, do nada eu estava escutando o álbum inteiro, e escutar esse álbum me trouxe uma calma e uma confiança que me deixou pronto para eu seguir com a minha apresentação, e assim eu fui lá fazer e deu tudo certo, foi tudo ótimo. E desde então eu criei essa narrativa, essa camada, essa conexão emocional com esse álbum, e toda vez que eu vou fazer alguma apresentação, algum workshop, eu tô super nervoso, a primeira coisa que eu faço é tirar uns 30 minutos antes da apresentação e escutar esse álbum inteirinho para eu ficar calmo, confiante. E sim, eu fiz isso antes de vir para cá também, porque obviamente eu estava um pouco nervoso. Então é isso, tipo, a gente vai criando essas conexões com situações da nossa vida, e a gente, dentro do audiovisual, a gente utiliza dessas conexões que vamos criando com a música para poder mudar a percepção das coisas e criar a conexão emocional com a cena que a gente está mostrando, com a peça publicitária que a gente está produzindo e assim por diante. Além disso, eu trouxe alguns estudos também que mostram como a música ela muda a percepção que a gente tem em certas situações que a gente vive. Então, esse daqui foi um estudo que eu encontrei um dia desses, que foi realizado em 2021 pela Susan Lin, que é uma ex-analista de dados da Google e uma expert de vinhos. Ela queria investigar se a música ela conseguia influenciar a nossa percepção sensorial do sabor do vinho, e queria explorar a relação entre os estímulos auditivos e gustativos. Ela teve uma amostragem de participantes ali que incluíam consumidores recorrentes, estudantes de vinho, profissionais da indústria, e a ideia é que cada um degustasse 5 taças de vinho da mesma garrafa, sempre acompanhada de uma peça musical diferente, sendo que no caso da quinta taça, seria feito em silêncio, não ia ter nenhuma música acompanhando. Os resultados que ela coletou foi que a música ela teve sim uma influência na percepção do sabor do vinho. Por exemplo, com peças musicais que tinham um ritmo mais rápido, as pessoas começaram a aumentar a percepção de frescor e efervescência da garrafa que eles estavam tomando. Com músicas mais suaves, realçava notas de complexidade e profundidade do vinho. E quando teve a ausência da música, quando teve o silêncio, tiveram percepções menos favoráveis da mesma garrafa que já tinham tomado anteriormente, mostrando que o ambiente sonoro ele afeta sim a nossa experiência gustativa e faz essa conexão entre os sentidos. E aí mostra como a música ela pode modular a nossa percepção sensorial e, enfim, essa descoberta ela mostra a importância do ambiente sonoro na experiência de consumo. E no caso, para a produção audiovisual, a gente pode ver como isso pode influenciar
não só nas emoções, mas até mesmo na percepção sensorial de quando a gente está assistindo algo acompanhado de uma música. E para o segundo estudo que eu trouxe aqui é um estudo realizado pela Nielsen em 2015, que aí eles tinham o objetivo de analisar como a presença da música mudava a percepção e influenciava as métricas-chave que eles tinham definido em anúncios televisivos. No caso, as métricas-chave que eles definiram foi a criatividade, a empatia, a emoção e o poder de emoção e o poder de informação. Foram 600 comerciais que eles colocaram dentro desse estudo, sendo que 500 deles tinham música. E, como vocês podem ver no gráfico aí que está na tela, em todas as métricas-chave, os anúncios que tinham música, eles superam significativamente anúncios que não tinham uma música inserida. Um que eu queria destacar mais é exatamente o último, que é o de poder informativo, porque ele mostra que a ideia dessa métrica era demonstrar o quanto que a informação ficava fixada no público que eles estavam analisando, o quanto a música ela ajudava em fixar a mensagem que estava sendo passada. E como vocês podem ver, teve uma fixação da informação muito maior do que uma música, do que um anúncio sem nenhuma música. Eu tenho algumas notas aqui do lado, eu tô vendo. Não, tá bom, era isso mesmo. Vamos passar para o próximo estudo. Porque agora que a gente já viu como a música ela pode mudar a nossa percepção sensorial, a nossa percepção emotiva, a gente também é interessante a gente notar como a música ela também tem um poder na parte de divulgação, né? De como ela tem um espaço de divulgação muito grande, que isso pode auxiliar quando a gente está tratando de produções tanto audiovisuais quanto publicitárias, já que a gente tem um consumo muito relevante de música dentro do nosso país. Esse daqui é um estudo realizado pelo YouGov, foi realizado em 2024 em 48 mercados diferentes ao redor do mundo, e o Brasil, ele apareceu em 6º lugar no ranking global de obsessão musical, ou seja, que mostra que a gente realmente tem uma relação muito intensa com a música no nosso dia a dia. Tanto que, entre os índices que eles apresentaram, o que mais se destacou foi que 14,5% da população adulta se descrevia como obcecado por música e dizia que eles tinham consumo da música no seu dia a dia em quase todas as tarefas, seja lavando louça, cozinhando, fazendo um treino, lendo um livro, tem esse consumo muito intenso da música no dia a dia. E isso ele fica mais alto quando a gente vai para o público jovem, que a gente consegue perceber até pelo consumo de TikTok, de redes sociais, de como os jovens eles realmente têm um consumo mais próximo com música. Tanto que o índice entre jovens de 18 e 24 anos subiu para 22,4% dessa obsessão com o consumo de música. Além disso, a pesquisa ela trouxe alguns outros dados em relação ao consumo. 63,2% dos brasileiros usam plataformas de streaming, né, como Spotify, Deezer, YouTube Music e assim por diante. Mas o mais interessante de notar é que também 60% dos entrevistados ainda consomem rádio. Isso daqui é interessante da gente notar como as mídias tradicionais elas ainda têm relevância dentro do consumo de música, né? Porque a gente fica muito dentro da nossa bolha de ver as pessoas usando plataformas de streaming e a gente não pensa que existem outras realidades que preferem, às vezes, consumir dentro do rádio ou, às vezes, não têm acesso às plataformas de streaming, por isso tem esse consumo do rádio, certo? Bom, passado esse panorama que eu queria apresentar para a gente entender como a música ela tem um poder muito forte em conexão emocional, em espaço de mercado e como isso pode ser proveitoso para as produções audiovisuais, a gente pode entrar, sim, agora na parte prática de falar sobre licenciamento musical e planejamento estratégico da música dentro de produção audiovisual. Até fazendo uma ponte com o que a Laura introduziu, a gente tem uma insistência muito grande aqui do nosso lado da Arteezy, da Lemos, de sempre incluir a música no planejamento criativo, incluir a música desde o início do seu planejamento de produção. Porque é um desafio diário que a gente tem, e que aí eu coloco um desafio pessoal meu, como uma pessoa que está sempre à frente de sincronização, a gente tem um desafio diário de ver produções que realmente não consideram um orçamento para ter um planejamento musical que esteja de acordo com as ambições artísticas do projeto. Então, por isso que a gente tem essa insistência muito grande de, desde o início, você analisar qual que vai ser a relevância da música dentro da produção que você está trabalhando. Às vezes, para você não subestimar, estar, na verdade, alinhado com com as ambições artísticas daquele projeto. E, para isso, eu trouxe alguns exercícios aqui, que a gente recomenda normalmente para planejamento, para que, enfim, vocês comecem a ter essas perguntas, sempre quando vocês estiverem pensando no orçamento, no planejamento criativo, e vocês entenderem melhor qual que é a relevância musical
dentro da produção que você estiver trabalhando. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é exatamente qual que é o orçamento que está disponibilizado para trilha sonora, para licenciamento musical, e se ele está de acordo com o planejamento e a ambição artística do projeto. Você vai ter mais músicas que você vai precisar licenciar, você, na verdade, vai querer trabalhar com uma trilha sonora original, e para isso você vai precisar disponibilizar um orçamento maior para isso. Se você estiver pensando em licenciamento, vocês pretendem utilizar uma composição, uma gravação que já existe, como vocês vão inserir, se vai ser só a inserção da música, se vai ser uma regravação, se vai ter algum tipo de exploração musical em outras plataformas, como Spotify ou Deezer, porque isso também acaba influenciando no tamanho do orçamento que você precisa ter disponibilizado. Se você tem algum plano B, tipo, por exemplo, estou trabalhando em uma produção publicitária, eles querem utilizar uma música, por exemplo, que eu estava falando da Billie Eilish. Você precisa disponibilizar um orçamento grande para isso. Vocês têm orçamento para isso? Não. Se vocês não têm, qual que vai ser o próximo plano? O que você vai oferecer de alternativa nos seus caminhos criativos dentro da parte musical? E se vocês, por exemplo, vão contar com algum talento musical que vai participar do projeto para gravar alguma coisa, ele tem algum contrato de exclusividade, porque isso também pode acabar influenciando no seu planejamento criativo. Enfim, são algumas perguntas que vocês podem começar a pensar desde o momento que vocês estiverem fazendo esse planejamento, para que mais à frente, quando estiver na parte de, por exemplo, licenciar uma música, fique mais fácil e vocês evitem certas surpresas, certo? E aí, pensando em alguns caminhos que são possíveis, né, após você fazer todas essas perguntas, entender qual o orçamento que você tem disponibilizado e assim por diante, é importante a gente entender quais são os caminhos possíveis, né? Aqui a gente tem trilha sonora, sincronização e trilha branca. A trilha sonora original feita sob medida, que vai ser pensada especificamente para aquela cena, onde você vai ter um trilheiro trabalhando aquele contexto musical para que ele esteja encaixado com a emoção que quer ser passada, né? Aquilo que você está transmitindo na sua produção. É um caminho mais autoral e mais artesanal. Quando a gente vai para a sincronização, a gente volta naquele começo onde a gente estava falando sobre evocar emoções passadas, né? De você evocar emoções relacionadas a uma certa música. Você vai utilizar uma música que já existe no mundo e que você vai inserir dentro daquele contexto. E aí, para isso, você tem todo o processo de liberação que a gente vai trabalhar mais à frente, mas que, com isso, ele vai entregar um impacto imediato e uma memória afetiva, que nem a gente já trabalhou no começo aqui da nossa aula. E aí a gente também tem a trilha branca, que é um caminho que ele é o mais acessível, que são as famosas músicas de banco de trilha, né? Que você tem plataformas onde você tem músicas que a gente chama de royalty free, que você paga uma vez a licença para utilizar dentro da sua produção, que ela não vai necessariamente trazer o impacto emocional de uma sincronização, ou não vai ter a autoralidade da trilha sonora, mas ela vai ter esse preenchimento do espaço ali da cena onde você está incluindo a música. Enfim, para você não ter que abrir mão da possibilidade de ter uma ambientação sonora. Dependendo, inclusive, do tipo de produção que você estiver trabalhando, né? Se você estiver trabalhando com alguma plataforma de streaming, normalmente eles têm até o próprio banco de trilhas, onde você pode utilizar das músicas que estão ali. E facilita para momentos, por exemplo, ter alguma cena de alguma balada que você precisa ter alguma música preenchendo, mas você não quer ter que gastar com algum licenciamento para aquilo, você pode ir pela alternativa de usar uma trilha branca e você ter uma música que vai ambientar a sonorização da cena, certo? Então, recapitulando, trilha sonora é um caminho mais autoral, que vai ter uma identidade própria para a produção que você estiver trabalhando. A licenciamento e sincronização, ela vai despertar o reconhecimento, vai ter a conexão afetiva, e a trilha branca, ela vai entregar agilidade. E tudo isso depende do que vocês tiverem de objetivo para a produção que vocês estiverem trabalhando, tanto de objetivo artístico como objetivo orçamentário. Aí agora a gente começa a destrinchar um pouco mais sobre a música em si, porque, novamente fazendo uma recapitulação da introdução da Laura, a gente também vê que há um desafio de entender os pormenores de quando a gente está falando de licenciamento musical, que acaba influenciando e impactando na negociação. Quando a gente está falando de música, basicamente ela é composta por três coisas: a parte da obra, né, da composição, o arranjo musical e o fonograma. A obra é quando a gente está falando sobre a composição, sobre a letra, a partitura de uma música. Então, estou tentando lembrar algum exemplo. Tem a música dos Beatles, a Hard Day's Night. Você tem a letra dela, né? It's been a hard day's night and I've been working like a dog. E tem os acordes que são tocados, que é Sol, Dó, Sol, Fá e Sol. Isso é a composição musical, é a base da música.
A partir do momento que você pega essa base, os acordes que são tocados, a letra, e você pensa, tá bom, como é que eu vou gravar essa música? Como é que eu vou organizar a letra? Como é que eu vou colocar, em qual parte que entra o verso, onde que entra a ponte, como que a gente vai fazer a entrada pro refrão? Você tem o arranjo musical, que é o arranjo musical onde você começa a colocar a personalidade da música, onde você começa a encorpar ela. E a partir do momento que você tem essa definição, e aí você aperta o botão de gravar, você está começando a gerar o fonograma. O fonograma ele é nada mais do que a fixação da obra em um suporte material, como a gente fala, é a gravação dela. E aí é importante vocês entenderem que o fonograma ele pode existir tipo diversas versões, mas a obra ela sempre vai ser única. Então, outro exemplo, Garota de Ipanema, que é uma das músicas mais regravadas da história da música, ela é unicamente de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Quase esqueci o outro autor. É uma obra escrita por Tom Jobim e Vinícius de Moraes, e que ela pode ter sido gravada pelo Tom Jobim, mas também como já foi gravada por diversos outros artistas. Mas a obra ela sempre será somente do Tom Jobim, certo? Então é isso. O fonograma você pode gravar diversas vezes, criar diversas versões, mas a obra ela sempre será única. Para ficar mais claro, como eu sou uma pessoa que gosto de comer, eu gosto de fazer relações com comida. Então, a obra, ela é a receita. Você tem os ingredientes, você tem o passo a passo de como fazer aquilo, né, os pontos de cozimento, etc. E você vai seguir ela para você executá-la, que é o arranjo musical. Mas enquanto você está executando, você pode querer colocar um ingrediente a mais, tentar mudar um pouco o ponto de cozimento da coisa, e o resultado disso vai ser o bolo, que é o fonograma, que é o resultado final. E que o bolo ele pode ter tipo, as suas diversas versões a partir da mesma receita, a partir da mesma base, certo? E aí, partindo para entrar um pouquinho na forma jurídica, mas não vou me aprofundar tanto, porque isso aqui é interessante para vocês terem também esse conhecimento para quando vocês estiverem na parte de negociação, da gente separar o que são os direitos autorais e os direitos conexos. Os direitos autorais, a gente está tratando sobre os direitos em cima da obra intelectual, que é os direitos que o compositor e o letrista têm em cima daquela obra específica. E aí, dentro dos direitos autorais, a gente tem os direitos patrimoniais e os direitos morais. Os direitos patrimoniais, eles podem ser cedidos ou licenciados, que são os direitos, podem ser ditos como os direitos econômicos da obra, né? Então, de você poder negociar e licenciar para outra pessoa, mas os direitos morais, eles são intransferíveis, porque são os direitos que eles garantem o crédito da autoria, que garantem que aquela obra é especificamente daquele autor, daquele compositor, daquele letrista, certo? E aí, quando a gente entra para os direitos conexos, quando a gente está tratando sobre os direitos em cima da interpretação, que aí eles protegem quem interpreta e quem produz a gravação, sejam eles, as gravadoras ou os produtores fonográficos, certo? E aí eles também garantem os direitos de poder explorar comercialmente e economicamente aquela interpretação, certo? Então, novamente, os direitos autorais, eles nascem com o autor no momento em que a obra musical é criada, e ganha corpo e voz nas mãos dos intérpretes e dos produtores, que é quando são gerados os direitos conexos. E aí agora a gente entra para a parte de sincronização mesmo. Agora que vocês já têm mais ou menos uma base do que é cada coisa, do que é a obra, do que é fonograma, aqui a gente entra para falar sobre o licenciamento. Sincronização é só o nome bonito que a gente dá para licenciamento musical. É o processo de você fazer toda a negociação com os players do mercado fonográfico para você liberar aquela música, certo? E aqui a gente já começa a fazer uma diferenciação também. Quando a gente estiver negociando com a obra musical, a gente vai tratar com a editora que cuida da administração das obras. Quando a gente estiver falando sobre licenciamento do fonograma, a gente vai negociar com a gravadora, que é quem cuida de administrar os fonogramas. Em alguns casos, pode ser que tenha uma negociação direta com o artista, mas normalmente é intermediado por uma editora ou por uma gravadora, certo? Toda vez que a gente vai utilizar uma música pré-existente, é obrigatório que seja realizado o processo de autorização e de licenciamento junto das editoras e das gravadoras. Isso para qualquer uso que você tenha de uma música que já exista, seja para produção audiovisual, seja para publicação em redes sociais, campanha publicitária, até mesmo anúncios que você vê em mobiliário urbano, né? Você colocar tipo numa embalagem. Se você vai colocar tipo, sei lá, letra dentro dessa, tipo na embalagem, você precisa fazer esse licenciamento com a editora ou com a gravadora, certo? E aqui a gente também já desmistifica um ponto, porque sempre rolou essa lenda, mas
eu vou usar só um pouquinho da música, vão só ser 6 segundos ali que eu vou ter que utilizar. Eu preciso mesmo fazer esse processo todo de negociar? Sim, você precisa. Porque não existe nada na nossa legislação que diz, se você usar só, tipo, 2 segundinhos, você não precisa liberar. Você precisa porque todo as obras e fonogramas, ela tem todo esse arcabouço da nossa legislação para você que protege os direitos autorais e conexos e que obriga você a ter que fazer todo esse processo de licenciar caso você queira utilizar. E aí, considerando que a gente tem esse contexto da necessidade de licenciar essas obras e fonogramas, a gente vai agora começar a entender quais são as etapas para a realização dessas liberações. O processo que a gente vai trabalhar aqui, ele é muito focado na parte de músicas pré-existentes, ou seja, o processo de obter as licenças junto das editoras e das gravadoras. Mas existem alguns casos específicos que podem ser trabalhados e que você precisa também passar pelo processo de licenciamento. Aqui eu separei 4 mais importantes assim que a gente vê, que são as paródias ou versões, regravações, uso da obra com intérpretes específicos e músicas originais. No caso de paródias e versões, é quando você vai criar uma paródia, uma versão nova, e que você vai alterar a essência da obra musical. Então você vai pegar uma música, que nem eu estava falando de Garota de Ipanema, e você vai fazer alguma alteração na letra, na melodia. Para isso você precisa de uma autorização expressa dos titulares, no caso dos compositores ou da editora que administra aquela obra, para que você possa criar essa nova versão. Se no caso você não vai fazer nenhuma alteração na obra musical, mas você quer gravar um novo fonograma, criar a sua nova versão a partir daquela obra musical, aí a gente trata das regravações, que aí você, no caso, precisaria fazer um processo de autorização junto da editora, informando que, olha, eu quero pegar essa obra musical e quero gravar um novo fonograma a partir dessa obra. Essa é uma possibilidade que também ela traz um panorama orçamentário bem mais favorável, porque no caso você precisa fazer um processo de liberação somente com a obra musical. Quando você vai utilizar um fonograma que já exista, então, por exemplo, você vai utilizar Garota de Ipanema, gravado pelo Tom Jobim, você precisa fazer a liberação da obra musical e você também precisa fazer uma liberação do fonograma gravado pelo Tom Jobim. Se você vai fazer uma regravação, você precisa fazer só a liberação da obra musical, informando que você vai fazer uma nova versão, um novo fonograma, e aí com isso você não precisa se preocupar de fazer a liberação com uma gravadora daquele fonograma específico. Mas aqui também tem um cuidado de que o arranjo musical ele não pode ser similar a qualquer gravação que já tenha existido anteriormente. Porque se você faz, por exemplo, você quer fazer uma regravação exata, tipo quase um copia e cola da versão do Tom Jobim, isso pode ser considerado um plágio daquela interpretação realizada por ele. E aí, nesse caso, você tem todo um processo diferente que você tem que fazer junto da gravadora. Então, para caso você considere regravação, tem esse cuidado de o arranjo musical ele ser único. Aí, para além disso, a gente também tem a interpretação com intérpretes específicos. Vou chamar alguma personalidade, vou chamar algum artista específico para ele reinterpretar aquela obra musical. Esse ele não tem muito impacto na parte quando a gente está fazendo a liberação, mas tem um impacto mais na negociação que você vai fazer diretamente com o artista. É preferível que você informe a editora que você vai ter aquele artista específico fazendo a reinterpretação, mas ele tem um impacto muito mais, na verdade, na hora que você está fechando a negociação junto com o artista, porque aí você precisa considerar diversos pormenores de, por exemplo, se ele tem uma exclusividade com alguma gravadora, se você pode só simplesmente negociar diretamente com ele e assim por diante. E para além disso, também a gente tem as músicas originais, que são músicas criadas junto de compositores ou de artistas, que vão ser criadas especificamente para aquele contexto, seja de uma produção audiovisual ou de alguma peça publicitária. Nesse caso também são os mesmos cuidados que eu estava falando sobre intérpretes específicos. Você precisa entender se aquele compositor tem alguma exclusividade com a editora, se aquele intérprete tem alguma exclusividade com gravadora, se você pode só simplesmente negociar diretamente com ele e assim por diante. E aí, antes da gente começar agora os passo a passos, ainda falando um pouco sobre a parte de planejamento orçamentário e criativo, é legal da gente entender que é possível a gente solicitar cotações sem nenhum compromisso para editoras e gravadoras. Esse é um processo que a gente, na Artisa, a gente chama de pré-sync, que ele auxilia na parte de planejamento para você entender o quanto de orçamento você vai ter que disponibilizar para aquele licenciamento específico, porque aí você consegue ter uma ideia, uma visibilidade do quanto será necessário despender para você conseguir ter aquela obra ou aquele fonograma específico para dentro da sua produção.
Isso auxilia pra caramba na parte de tomada de decisão com equipe criativa, para você pensar novas rotas e possibilidades, de você entender, putz, isso daqui não vai encaixar no orçamento, então qual que vai ser o nosso plano B, e você ter um planejamento criativo muito mais efetivo. Enfim, passado tudo isso, agora a gente vai para a parte prática da gente entender os passo a passos do processo de sincronização. A gente separa em duas camadas, que a gente fala que é o interno e externo. O interno é muito mais do processo de decisão junto com a produtora, e o externo onde a gente entra na parte negocial com as editoras e gravadoras. E isso daqui são cenários ideais, não necessariamente significa que aconteça dessa forma, é onde a gente espera que um dia chegue, que todas as produtoras executem mais ou menos dessa forma, para que as coisas sejam mais eficientes para todo mundo. Enfim, entrando agora nessa parte de passo a passo interno, a gente começa pela parte de eleição de repertório, onde a gente define as primeiras músicas de interesse, quais músicas que a gente vai querer utilizar, a gente gostaria de utilizar essa e essa, e dentro disso a gente já começa também a entender como essas músicas vão ser utilizadas, que são os critérios de uso e definição desses critérios, né? Entender se, por exemplo, eu quero utilizar a música X dentro dessa cena, que ela vai ser inserida no fundo da cena para ficar preenchendo a ambientação sonora, vou utilizar ela durante 1 minuto, e vou utilizar um fonograma original ou vou fazer uma regravação. A partir disso, é feito um mapeamento fonográfico, onde a gente entende com qual editora ou qual gravadora aquela obra ou fonograma está sendo administrada, né? E aí, a partir disso, a gente começa a fazer as solicitações, onde a gente tem uma ideia de qual que vai ser o orçamento para aquele uso específico. A gente dá todas essas informações, e esse é um ponto importante também, tipo, voltando agora na parte de critérios de uso, a gente, quando você estiver lidando com o seu supervisor musical, com a pessoa que estiver responsável por sincronização, com o seu jurídico, que pode estar fazendo o processo de negociação, você ter esses critérios de uso, ter um briefing muito acertado, ele ajuda quando a gente estiver no passo de orçamento estimado. A gente consegue ter uma precisão muito melhor quando a gente tem os critérios de uso muito bem definidos, quando já tem um planejamento criativo e artístico muito bem definido. Porque aí as editoras e as gravadoras também vão poder passar um orçamento muito mais acertado, e aí assim você consegue evitar de ter surpresas em passos mais à frente. Certo? Então a gente manda essas informações para as editoras gravadoras, eles passam uma média de orçamento, isso passa por uma validação interna junto com as produtoras, para entender se está dentro das expectativas orçamentárias, o que a gente consegue abrir mão, o que a gente quer realmente bater o pé e vamos tentar negociar isso daqui, e aí com isso a gente consegue fechar um repertório, beleza, vamos seguir com essa lista de músicas aqui. E essas vão ser as músicas que vamos utilizar na produção. Com isso, a gente entra na parte de negociar junto com as editoras e com as gravadoras. Os primeiros passos eles são muito parecidos com o processo interno, mas aí eles são mais definidores, vamos dizer assim. Primeira coisa é a confirmação de titularidade, onde a gente faz uma nova confirmação junto da editora e gravadora se aquela obra ou aquele fonograma está em posse deles, né? Se eles são as pessoas que administram mesmo. A partir dessa confirmação, a gente repassa os critérios de uso que foram definidos. Agora, por exemplo, vamos supor que na primeira etapa a gente tinha definido que a gente vai utilizar essa música durante 1 minuto e meio. Aí chegou um orçamento, viu que, putz, para 1 minuto e meio vai ficar muito alto o orçamento, então vamos tentar diminuir o tempo. Aí a gente repassa, olha, lembra que era 1 minuto e meio? Então agora a gente vai fazer, sei lá, 30 segundos. A gente consegue um valor melhor com isso? Consegue, assim por diante. É meio que um repeteco da primeira parte, mas ele é mais definido agora que a gente já tem combinado com a produtora quais que vão ser esses usos. Ele passa por um processo de precificação. Nesse processo de precificação, a editora e a gravadora, ela primeiro manda uma base do valor, novamente, para entender se está dentro do que a gente tinha de expectativa. Nesse ponto, se estiver um pouco fora, a gente já começa a fazer a partir de contrapropostas, de entender o quanto que a gente consegue diminuir de orçamento e assim por diante. E aí, aprovado o orçamento, ele passa para a etapa de fazer a confirmação com os titulares se eles estão de acordo com aquele uso. Porque isso pode acontecer de você fazer esse primeiro processo de orçamento, e aí eles repassam a solicitação para o artista, e aí o artista ele olha e fala, olha, não estou de acordo com esse uso aqui, eu vou ter que vetar. Isso pode acontecer. E não acontece com tanta frequência, mas é uma possibilidade dele olhar e falar, olha, eu não estou de acordo com a minha música ser utilizada nesse momento,
ou senão ele tem informações sobre a produção e fala, olha, eu não quero a minha música associada a essa produção, e aí não tem o que ser feito mesmo, porque é uma definição do artista, é uma decisão do próprio artista, e aí não tem como você pode até tentar contra-argumentar, mas normalmente, se tiver alguma negativa direta do titular, é muito difícil de conseguir reverter, certo? Mas não é a maioria dos casos. A maioria dos casos, os artistas estão bem abertos para fazer licenciamento, para fazer sincronizações, e aí, passado essa etapa de aprovar o orçamento, porque o orçamento ele também passa por uma aprovação do artista para dizer se ele está de acordo com o valor que foi proposto, a gente entra para o fechamento e o cronograma de pagamentos e trânsito de licença, que aí é uma parte mais burocrática, onde tem a emissão de nota fiscal, emissão da licença, revisão por parte do jurídico, para garantir que esteja tudo de acordo com as condições negociais que foram combinadas na parte de solicitação e critérios de uso. E aí, passado isso, ainda não terminou depois que simplesmente você assinou a licença, estou autorizado para usar, beleza, porque você ainda tem a etapa de entrega de kill sheet. A kill sheet ela é um documento que, enfim, eu não sei quantos já tiveram contato com essa documentação, tipo, a kill sheet ela define todas as entradas e inserções de música dentro de uma produção. Isso é mais obrigatório, na verdade, para o pessoal de produção de conteúdo, de audiovisual. Publicidade não é necessário envio de kill sheet. Mas para o pessoal de produção audiovisual, tipo, é preciso fazer esse preenchimento, onde você vai dizer qual que é a música, em que contexto ela foi inserida, né? Se foi fundo, se foi abertura, créditos finais, se foi uma performance, assim por diante. Você coloca a minutagem de uso, tem que informar qual que é a editora, qual a gravadora. É meio que padrão, tem inclusive associações de compositores que nem a UBC, ela disponibiliza um modelo padrão, onde você pode baixar direto do site para fazer preenchimento, mas que é obrigatório porque é a partir desse documento que os artistas, editores e gravadoras conseguem coletar os recebimentos de execução pública, né, de ECAD, assim por diante, porque essa documentação ela precisa ser entregue para comprovar tipo, que a música foi inserida e que eles podem recolher a execução pública em cima disso. Mas isso, como eu falei, é um cuidado que o pessoal de produção audiovisual precisa ter. O pessoal de publicidade não precisa ter esse tipo de preocupação. E aí, esse é o passo a passo, mas de como é feita a negociação. Isso também pode... A duração disso, tipo, não tem como ser mensurado, porque depende muito de, como falei, de retorno de titulares, de velocidade de editoras e gravadoras para retorno das solicitações, mas é para vocês terem um panorama, pelo menos, de como é cada um dos passos, quais são os caminhos dessa negociação. E aí, passado tudo isso, a gente pode começar a explorar um pouco das possibilidades que a música ela pode trazer para o processo criativo. Entender quais são esse cross entre audiovisual e música e o que ele pode trazer de enzimas para a gente, de ideias de como a gente pode explorar a música para a produção audiovisual. Então aqui eu separei, tem uma parte de case voltados para publicidade e de case de audiovisual. Começando em publicidade, eu trouxe 3 exemplos aqui. O primeiro, meu espírito gamer me obrigou a colocar esse case do Valorant, que é um jogo que inclusive eu jogo bastante. No aniversário de 1 ano deles, eles fizeram uma regravação do Canto da Cidade, que é um clássico da Daniela Mercury, e aqui é legal da gente ver como a trilha musical ela faz uma conexão com a cultura local do país, né? O jogo, especificamente o Valorant, ele tem essa estratégia de fazer muitas ações de culturas locais, tipo de fazer esses vídeos que conversem com o pessoal daquele país, daquela região e assim por diante. Porque é um jogo que, obviamente, tem personagens que estão, né, distribuídos pelo mundo inteiro, então eles pensam muito nessa estratégia de como se aproximar da cultura local. E aí, no aniversário de 1 ano, eles fizeram uma produção com um estúdio de animação brasileiro, e teve a participação da própria Daniela Mercury também, criando essa nova versão atualizada do Canto da Cidade, para comemorar o aniversário de 1 ano do Valorant. Além disso, eles também fizeram um show live action dentro do jogo, junto com o Baiana System também, que foi muito bacana, e novamente trouxe essa proximidade do público brasileiro. O segundo é um case que eu gosto de destacar essa recorrência que cria esse reconhecimento da marca e da presença da marca durante o período que é a da Copa do Mundo. O Itaú, a gente sabe, tipo, da ligação que eles têm, obviamente, com a seleção brasileira, sendo patrocinadores da seleção, e obviamente, em toda a Copa do Mundo, eles reforçando isso, e aí em toda a Copa eles estão agora com essa campanha onde eles fazem uma versão nova da música, da música Mostra Tua Força Brasil. No caso de 2022, eles fizeram com a Ludmilla e João Gomes,
e aí com recorrência em toda a Copa do Mundo, eles fazem novas versões dessa música. E o último case aqui de publicidade é um case nosso, da casa, que a gente fez junto com o pessoal da Ambev, que eles juntaram a Simone Mendes e o Lua Santana para criar uma música original para a Brahma Duplo Malte. Eles fizeram um camping, né? O camping ele é basicamente eles juntam vários compositores para criar novas músicas, né, criar novas composições. E aí eles, a partir de uma composição criada dentro desse camping, eles chamaram a Simone e o Luan para gravar esse single e lançar uma música original com um product placement, né, com um posicionamento da marca Brahma dentro da letra. E aí virou tipo o tema da campanha da Brahma Duplo Malte, com o objetivo de provar, que eu vou até puxar a colinha aqui, provar que conseguem brilhar ainda mais quando se juntam os artistas, assim como os maltes da Brahma Duplo Malte, enfim, propaganda gratuita que eu fiz agora para Brahma, mas porque também foi um case muito legal da gente trabalhar com diversos desafios de ter que negociar com gravadora, negociar todos os artistas e compositores que estavam envolvidos, porque eram muitos compositores, mas que foi um case muito bacana que a gente trabalhou junto do pessoal da Ambev. Para cases audiovisuais, primeiro eu trouxe 2, tem mais alguns que eu vou colocar mais à frente, que aí são cases nossos também, que aí eu vou conseguir dar uns bastidores também das negociações. Mas para o caso de audiovisual, eu trouxe 2 mais recentes que eu acho que foram que fizeram mais barulho. O primeiro é o do Batman, o filme novo que teve, né, do Batman com Robert Pattinson, e que eles colocaram a música do Nirvana no trailer, e que fez a música virar um hit depois de 30 anos do lançamento do álbum do Nirvana. A música teve um aumento de 1.200% de streams no Spotify na semana que o trailer foi lançado. Bateu 3,1 milhões de reproduções da música nos primeiros 4 dias depois que o filme foi lançado. E era uma música que... Something in the Way, que tipo, é uma música que tá lá no final do álbum, que tipo, só quem era fã do Nirvana que conhecia, que gostava, e que acabou tipo, ficando aí na boca do povo, por assim dizer. E além disso, acho que todo mundo já ouviu a música da Kate Bush depois do Stranger Things, que fez a música bater 1 bilhão de streams no Spotify. E também era uma música, assim, Kate Bush, tipo, para quem viveu os anos 80, né, tipo, era uma artista que teve muita relevância durante essa época, mas que não teve o suficiente para tipo, ficar por anos e anos com muitas pessoas reconhecendo o seu trabalho, e aí com o Stranger Things ela teve esse novo up da carreira, e enfim, todo mundo já escutou Running Up That Hill desde que a música foi inserida dentro do Stranger Things. E aí agora, alguns cases nossos que trabalhamos, eu trouxe 4 que eu acho que foram os mais relevantes que a gente teve agora desses últimos 3 anos, desde que eu retornei. Tirando Coisa Mais Linda, desculpa. O Coisa Mais Linda ele foi de antes, mas eu já exploro ele melhor. O primeiro, How to Be a Carioca, que como eu falei, eu tive o prazer de trabalhar na produção e depois trabalhei na parte de licenciamento musical quando eu voltei para Artis. Esse aqui é um case que eu trago para destacar de novo como é importante o planejamento musical desde o início. Porque ele era uma série muito ambiciosa em questão de repertório. Eram 6 episódios diferentes, com histórias diferentes e que traziam culturas diferentes de outros países, porque a ideia da série são gringos sobrevivendo ao Rio de Janeiro. Tipo, esse é o resumo mais básico da série. Por conta disso, né, para cada episódio, no episódio da Argentina precisa ter músicas da cultura argentina, no episódio da Síria precisam ter músicas do contexto da Síria, e assim por diante. Só que, enfim, a música ela não necessariamente estava pensada desde o início, o que acabou fazendo com que a gente tivesse um número muito grande de faixas que a gente precisou negociar ao longo do projeto. Foram 100 faixas que a gente precisou negociar, e dessas 100, só 56 ficaram no repertório final. Foi um trabalho gigantesco que a gente teve que fazer, foi um desafio muito grande de a gente ir revisando o planejamento musical, entendendo o que ia caber dentro do orçamento, o que ia caber dentro das ambições artísticas, mas que de qualquer forma a gente ficou super orgulhoso do resultado, porque acabou ficando um repertório muito abrangente, muito robusto, mas que também teve esse ponto de como era importante de ter o planejamento musical desde a etapa de planejamento orçamentário e planejamento criativo. O que foi o contrário no próximo case, que foi o Coisa Mais Linda,
que nesse daqui a gente teve o prazer de contar com o João Herbeta, que acabou, né, se tornando um grande parceiro nosso dentro da Artis, que ele está agora no nosso braço, né, de música, como supervisor musical, para a gente trabalhar em projetos cada vez mais próximos assim das produções. E o João Herbeta, ele é uma pessoa muito preciosista com o roteiro, e muito preciosista de entender qual que é a ambição artística e musical do projeto que ele está trabalhando. Então ele estava presente desde o início, desde a pré-produção, lendo o roteiro, entendendo qual que era a vibe da série, porque o Coisa Mais Linda, ele é uma série que envolve muito musicalidade. E tem muitas inserções musicais e tem também uma trilha que foi maravilhosamente composta pelo Herbeta. E até uma curiosidade legal, quando ele estava lendo o roteiro, ele viu uma situação, né, tipo, que tinha, acho que era uma cena com um músico profissional, e aí ele cometia algum erro, alguma coisa assim, e aí ele, como músico profissional, virou pro pessoal do roteiro e falou: gente, não é assim que funciona, tipo, um músico profissional nunca faria isso. Tipo, ele faria dessa forma. Então é legal de você ter, tipo, alguém que esteja tão próximo assim, para ele até te dar, tipo, algumas dicas em outras coisas, não necessariamente só sobre trilha, mas sobre conhecimento musical. E o resultado foram 25 faixas negociadas que tiveram durante o percurso do Coisa Mais Linda, com 16 delas no repertório final. E a trilha sonora original, como eu falei, que foi feita pelo Herbeta, bateu mais de 20 milhões de plays no Spotify. E é um projeto que a gente coloca como exemplo de como é importante ter alguém desde o início fazendo esse planejamento musical. E aí os outros dois que eu trouxe aqui são projetos que a gente gosta de destacar de novo, também pela parte de planejamento musical e planejamento orçamentário, mas também de como é importante a gente entender os mecanismos de negociação para a gente conseguir reduções relevantes e que consigam estar de acordo com o plano orçamentário de uma produção. O terceiro é o MOA Raiz Afromãe. É um projeto que mora no meu coração. É um documentário incrível feito pelo pessoal da Cana Filmes, que vale a pena vocês procurarem para assistir. Eu acho que, se não me engano, tem no Globoplay. E, obviamente, como a gente está retratando uma figura musical, e uma figura musical rica, como o Mestre Moa, obviamente a gente tinha todo um desafio de como encaixar algumas faixas que teriam algumas cifras mais altas dentro de um orçamento de documentário, que normalmente é um orçamento mais retraído. É um orçamento menor em comparação a produções ficcionais e assim por diante. Então a gente teve 10 faixas negociadas, dessas 10, 6 entraram no repertório final, e a gente conseguiu uma redução de 39,2% do orçamento inicial proposto pelas editoras, muito da gente saber vender o projeto e explicar para eles a importância que seria a gente ter aquele repertório, a importância que o filme tem de retratar essa figura. Enfim, como eu falei, é um projeto que eu tenho muito guardado no meu coração, que realmente foi incrível de fazer. E, por último, o Toquinho Maravilhoso, é um documentário também que a gente finalizou a produção agora no final de 2024, feito pela Intro Pictures. De novo, figura musical com um vasto catálogo, uma vasta história, e, por consequência, que ia requerer um repertório muito rico. Então foram 30 faixas que a gente teve de negociação, 21 delas ficaram no repertório final, e a gente teve uma redução de 39,7%. Nesse caso, além de todo o processo que a gente tem de vender para as editoras e gravadoras sobre a importância do projeto, a gente também conseguiu contar com a colaboração do próprio Toquinho para ele nos auxiliar nos processos de negociação, porque ele estava muito ligado ao projeto. E isso também é legal, dependendo da figura que você tem dentro da sua produção, às vezes ele pode ser uma ponte muito boa para você entender melhor as possibilidades de orçamento, né? Entender aonde que vocês conseguem chegar de redução, quais são os planos B que vocês podem explorar, e assim por diante. E é isso, gente. Acho que era tudo isso que eu tinha para falar. Espero que tenha sido bom para vocês. Bom, gente, acredito que temos, né? Eu quero agradecer imensamente o Takeo por ter disponibilizado o tempo e todo o conhecimento dele aqui com a gente. Agradecer também muito a Cami, que participou de todas as nossas masters, representando a Grifa. Agradeço muito o Latam Content Meeting, a Grifa, por essa oportunidade da gente fazer as masters. Eu espero que vocês tenham aproveitado ao máximo possível. Todas as aulas ficaram gravadas, estarão provavelmente semana que vem no YouTube, mas a gente vai avisar.
para vocês assistirem, reverem e tudo mais. E os nossos canais de comunicação estão sempre abertos aí para qualquer dúvida. Esperamos ver vocês em outras masters e também nos cursos aí que a gente tem na Cineforma, e agradeço imensamente o carinho. Muito obrigada, encerramos aí com chave de ouro. Obrigada, Takeo. Eu que agradeço, gente. Espero que tenham gostado bastante. Só um jabazinho rápido, se vocês quiserem, por favor, fiquem à vontade para me seguir aí no Instagram, ou seguir as redes da Artista também. Não querendo, né, tipo, sou suspeito para falar, mas é um canal muito bacana para vocês se informarem sobre o mercado de audiovisual, o mercado da música, tendências. A gente está com um editorial muito bacana mesmo, que eu recomendo de olhos fechados, não só porque é produto do nosso trabalho, mas é porque realmente a gente se esforça bastante para trazer informação para vocês. E também, se precisarem, me chamem no Instagram, eu tô canal aberto super também para se precisar conversar, tirar dúvida. E agradeço de novo a oportunidade, que realmente foi muito bacana. Espero de verdade que vocês tenham gostado. E é isso, nos vemos em breve. Nos vemos em breve. Nos vemos em breve. Obrigada, Takeo. Obrigada, gente. Uma ótima noite, um bom final de semana para vocês e até mais.